Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou falar sobre a paraxá que a gente passou agora, a paraxá que Pissá, e tem o famoso episódio do bezerro de ouro. Tem que ser um bezerro de ouro. O povo, depois de muita coisa ele já passou até agora, muita coisa já passou, e agora, nas vésperas, no Har Sinai, as vésperas de todo o grande ápice da entrega natural, todo aquele fogo, toda aquela ação, Moshe sobe, o povo ficou ansioso, falando: cadê Moshe, cadê Moshe? Então ele acaba pecando e acaba fazendo um bezerro de ouro. A coisa mais famosa que tem nesse episódio é como o povo pode ter caído. Depois de ver toda. É o mesmo povo, tipo, as pessoas não morreram, eles continuam vivas. As mesmas pessoas que saíram do Egito, as mesmas pessoas que viram as 10 pragas, as mesmas pessoas que viram Kriyat Yam-Suf, a abertura do mar, as mesmas pessoas que viram todos os grandes milagres que Deus fez, as mesmas pessoas que estavam no deserto durante todos aqueles dias, e caindo o mar, caindo aquele pão do céu, todas aquelas pessoas que viviam Deus 24 horas por dia, como está escrito que em Kriyat Yam-Suf está escrito que até uma escrava viu mais profecias, ela conseguiu ver mais Deus do que os Neviim, do que os profetas depois, no Beit HaMikdash, etc. Ou seja, todo aquele povo vivia completamente Deus. Eles estavam o dia inteiro presenciando a grandeza de Deus. Deus estava ali para eles o dia inteiro, eles viviam a grandeza de Deus o dia inteiro. Desde a saída do Egito, eles viram milagres, tipo isso. N-sop de milagres, infinitos milagres. Então, como pode ser que agora, do nada, eles resolvem cair? Eles fazem um bezerro de ouro. Muitos falam que foi a Vodazará, tem muitas explicações, muitos falam que foi a Vodazará. Era aquele povinho que fugiu. Sim, eram poucas pessoas, não era um povo inteiro. Foram 3 mil pessoas dentro do povo completo. Mas mesmo assim, tipo, a coisa aconteceu e o povo sim deixou e Arão estava dentro. Tinha pessoas importantes dentro dali, tipo, pessoas foram mortas. Não é uma coisa pequena. Foi sim uma grande coisa. O Kuzari, tipo, o que eu tô querendo falar, tipo, isso foi uma grande coisa, não pode se negar. Tipo, tem grandes nomes envolvidos ali dentro. Ninguém parou aquilo, todo mundo ficou ali naquela. Você vai falar o quê? O povo enorme, tá certo? Não foi todo mundo, mas isso aconteceu pro povo. Sim? Então é importante destacar isso aqui, que, primeiro de tudo, o Kuzari já pega isso como exemplo. O Kuzari é um dos principais livros que a gente tem de fé, da Emuná, que a gente tem em Deus, como que Deus rege o mundo, etc. Então o Kuzari já fala que o Kuzari é o rei de Kuzar, ele tem um diálogo com um sábio de cada religião. Então ele vai lá no Islã, ele vai no cristão, etc. Ele tem um pequeno diálogo com eles, ele acaba reprovando eles, e chega no judeu e começa a dialogar com o judeu durante o livro inteiro. Então parte do diálogo do Kuzari com o judeu, com o sábio dos judeus, ele chegou e falou: tá, beleza, agora a gente vê que como pode ser que o povo caiu no bezerro de ouro. Uma coisa enorme, etc. Ele perdeu toda a santidade do povo. O povo naquela hora perdeu toda a santidade deles. E o sábio de Deus deixou claro que o quê? A gente vê na Torá que não é assim. O povo pode cair, mas a vida continua. O que aconteceu? A gente está lendo na Torá até ser estranho, as pessoas percebem isso. Quem escutou na Torá, quem escutou o Baal Koré, esse Shabbat, é muito engraçado, porque a paraxá começa, tudo acontece normalmente, aí de repente tem essa crise toda do bezerro de ouro, caiu, morte, castigo, chuvá, e bola pra frente, continua. Porque assim é o povo judeu. O povo judeu, ele cai, ele morre, é castigado, etc. Mas Deus nunca vai abandonar o povo judeu. Deus vai sempre estar com o povo judeu. Isso aqui é uma grande lição que a gente aprende do Reteger, do bezerro de ouro. Uma coisa pode acontecer, os judeus podem achar que foi esquecidos por Akadosh Baruch Hu, mas na verdade não foi esquecido. Isso é uma grande argumentação entre os cristãos e os povos judeus. O grande argumento dos cristãos é o quê? Beleza, depois de Jesus, depois de ele nasceu, a gente fala que Jesus falou: beleza, agora nós somos um novo povo judeu. De mim agora eu sou o líder, aquele povo todo ali que não me seguir não é mais chamado de o povo de Deus, agora eu sou o povo escolhido. Agora Deus saiu deles e foi para mim. Esse é o grande argumento de Jesus. Isso é até hoje. Os cristãos falam isso para mim até hoje. Eles falam o quê? Como que Medinat Israel, como que o Estado de Israel pode estar surgindo? Que Deus não é deles. Deus está com a gente. E já vem isso falar o que é contra isso. A gente pode pecar à vontade, a gente pode fazer o que a gente quiser, não interessa. O judeu é o judeu porque ele é ponto. Não é porque ele faz ações boas que ele é o líder. Não é porque ele gosta de Deus que Deus gosta dele. Deus escolheu ele antes de qualquer coisa ter acontecido. Deus escolhe ele e ponto final. Depois que acontecer depois, isso é outra história. Castigo, chuvá, isso é outra história. O que Deus vai continuar com eles até o resto da vida deles, isso é claro, isso é óbvio.
Isso aqui a gente vê muito claro também no Reteg, no bezerro de ouro. Ótimo. Na própria Torá, Deus queria liquidar o povo. Exato. Exato. Mas eles não Não, eram. peraí. Não fez por dois motivos. Primeiro, queria fazer do povo Moisés. Moisés, que é o maior homem do mundo, disse que não queria que fizesse matar o povo. E disse o seguinte, que Deus tinha um compromisso com Abraão, Isaac e Jacó. Exato. Se não tivesse esse compromisso, o povo ia sumir. E esse compromisso, mas exatamente esse compromisso que o povo, por causa desse compromisso que o povo não some. Se não tivesse compromisso, a história seria outra. Se não tivesse compromisso, não teria Israel. Se não tivesse esse compromisso, não teria mais um povo. Se não tivesse compromisso, a gente não teria sido escolhido. Nós somos escolhidos por causa desse compromisso. Exatamente. Então pronto, eu estou falando. Sim, é uma boa observação. Eles não faziam a boda Zará no Egito, como era normal. E isso muda. Então, como foi no deserto para mudar assim. Vai mudar o quê? Era normal. Ah, tá, exatamente. Mas você falando que a pergunta é fraca, a pergunta não é pergunta, tá falando. Por quê? Porque antes eles faziam o Murazará, então agora que eles fizeram o Murazará de novo, isso não mudou nada. Normal. O normal é o quê? Depois de tudo que eles acham que é normal, tipo? Eles iam. Isso era o dia a dia deles lá. Mas muita coisa já passou. Eles no Egito eram. Isso era comum. Mas Deus não tinha feito nada ainda. Depois das 10 pragas, depois de passou um ano. Passou no mínimo um ano e meio. Mais ou menos. Aí esse Deus não existia nada. A pessoa está acostumada Um ano a das farra, pragas, que aí- tem um etc. Mas não tinha feito as pragas. A Até pessoa o- está acostumada a ir para farra. De repente vai chuvar. Você acha que ela vai mudar assim tanto? Não, mas ele Porque não fez A gente, nada. a gente passou um ano e meio, Passou um ano e meio eles vendo milagres o dia inteiro. Exatamente, é isso. Se Deus aparecer pra você na sua frente agora, Aí você tem e que falar, mudar, tipo, né? agora você é meu escravo. Eu falo, eu sou Deus, isso é óbvio. Você fala, Agora não abre mar, assim. Não vai mudar? Vai mudar? Ué, antes não tinha nada. Não tem. Deus não existia lá no meio, ele vivia no Egito, mas não tinha aquela ligação diretamente com Deus. Ele tinha, eles eram judeus, mas não tinham compromisso, não sabiam o que era. exato. Depois que eles viram os 10 pratos, eles viram as coisas, mano? Exato. Eles tinham que seguir. Então a pergunta é pergunta, isso é uma coisa óbvia. Aí Moshe Mas assumiu. tem resposta, vamos chegar na resposta. Como é que é? Moshe tinha assumido. Sumido. Esse é outro que estava lá em cima. Sumido, não. Vamos chegar na resposta. Tem resposta. Acho que a pergunta é pergunta, isso é lógico que é pergunta. Porque depois ele vê tantos milagres, depois ele vê tudo isso que do nada cair, no Har Sinai, naquela história toda, é lógico que isso aqui é pergunta, tipo. Como que fizeram o Murazará, a idolatria, depois de Deus antigo? Depois daquilo, pô. Então, beleza. Então, agora vamos à resposta, começar a nossa resposta. Depois a gente vai desenvolver alguns assuntos. Então, a resposta que eu escolhi pegar, que eu acho uma resposta de bonitas, ela está indicada na Haftará. A Haftará é o texto de Navi, dos Neviim, dos nossos profetas, que a gente lê depois da Torá. Você termina a Torá, aí depois faz a Brahá lá e começa a Haftará. A Haftará dessa Parashá é a famosa episódio, a famosa história de Eliyahu Navi no Monte Carmelo. Eliyahu Navi Berrara Carmelo. O que aconteceu com o Eliyahu Navi naquela história? Naquela época o povo ele era muito pecador, ele fazia muita Avodah, tinha uma grande onda para Avodah chamada Baal, então tinha uma grande onda para isso. O próprio rei, que era Rav, ele também fazia, e a Izebel, que era a rainha, também fazia. Então todo mundo tinha, então existe uma grande onda para Avodah naquela hora. E ele, Navi, o grande profeta, estava vendo a situação do povo naquela história. Tipo, o povo é um povo tão, tanto potencial. Então ele resolveu fazer o quê? Eu vou provar para todo mundo que eu estou certo, que ele, Navi, o profeta, eu estou certo e Deus está certo. Essa Avodah toda que tem, toda essa idolatria está errada. Então o que ele fez? Ele levou todo o povo para o Har Carmelo e falou para todo mundo, tipo, para todos os profetas do Avodah. Vamos combinar o seguinte, Eliyahu Navi falou, eu vou sacrificar o meu animalzinho aqui, vai descer um fogo, tudo certo. E vocês, tendo sacrificar o de vocês aí, se for, se não for, não for, a gente vê quem está certo. Se o meu queimar o meu Deus é certo, se o seu queimar o seu Deus é o correto. Aconteceu, obviamente,
depois de muitas tramas que aconteceram aí no meio, que os profetas do Baal tentaram sabotar o sacrifício de Elionavi, etc. Mas no final, obviamente, o sacrifício de Elionavi desceu fogo e queimou. Ou seja, Deus realmente mostrou para todo mundo naquela hora que ele é o certo. E os profetas e o sacrifício da Vorazará, da idolatria, acabou não queimando, não aconteceu nada, ficou parado. Depois daquela hora, Elionavi falou: ó, todo mundo viu que eu sou correto, e matou uma galera lá matou uma galera dos idólatras, matou todo mundo, etc. E naquela hora, Ahav foi falar para Izebel, para a rainha, e o que aconteceu, o que Elionavi tinha feito. E Izebel foi lá e começou a perseguir Elionavi para matar ele. Porque Izebel chegou no meio do meu reinado, ele vai contra mim. Esse profeta pensa que ele é melhor que eu. Ele vai agora matar todos os meus profetas, ficar agora provando que Deus é um. Eu não, eu vou matar ele. Então começou a perseguir ele. Elionavi foge, Elionavi vai para o deserto, foge para as montanhas. Por isso que? Como assim que época? Em anos... Não reinado. Era no reinado, sim. Era no Beit HaMikdash. Rishon. De Ahab. Sim, foi Elionavi. Aí ele fugiu, ele vai pra montanha, e na montanha Deus aparece para ele. Vou botar ele dentro porque o nosso pastor que é bonito. Deus aparece para ele. Deus fala o seguinte: e Deus falou para ele, tipo, sai que eu vou aparecer para você, barrar no negócio, na montanha, Lifnei Hashem, perante Deus, Veinei Hashem Ove. E Deus vai passar perante Elionavi, Veroach Gidolá Vechazak, Mefarek Arim Meshaber Slaim Lifnei Hashem, e vai passar um grande vento, um grande tornado, uma ventania muito forte que destrói montanhas, que levanta tudo, vai passar. Loverou Hashem, e nesse vento todo, nessa ventania toda forte, incrível, fortíssima, Loverou Hashem, ali não está Deus. Loverou Hashem, Deus não se encontra lá. Vechararu Achrash, depois do Ruach, depois dessa ventania tem um barulho, um grande barulho. Loverou Hashem também Deus não está no barulho. Vechar Arash, depois do barulho, vem fogo. Lobaesh Hashem. E também o Deus não fogo, ou seja, Elionavi está lá parado, e está passando. Primeiro passou uma ventania muito forte, e Elionavi viu que Deus não estava lá. E depois veio um barulho muito forte. Depois Elionavi também viu que Deus não estava lá. Depois passou um fogo muito forte, Elionavi viu que Deus não estava lá. Aí depois do fogo, uma voz fina, uma voz agradável, uma voz leve. Aí veio que chamou Elial, e depois Elial viu que nessa voz se encontrava Deus. Ou seja, Deus se encontrou nessa hora, ele não se encontra no fogo, ele não se encontra na ventania, ele não se encontra no grande barulho, ele se encontra na voz fina, na voz agradável, numa pequena voz que a gente só escuta sem se esforçar. E Elionavi ouviu essa voz. O que Deus está querendo ensinar para Elionavi nessa hora? Ele quer mostrar para Elionavi o seguinte: ele falou para Elionavi, entenda, você não vai conseguir provar para o povo que eu sou correto através do fogo, através de grandes acontecimentos, através de um grande barulho, de uma grande ventania. Por quê? Porque não adianta fazer grandes acontecimentos, grandes milagres, para provar que eu existo. Por quê? Porque eu não estou nessas coisas. Eu não estou nessas coisas. Essas coisas provam que eu todo mundo prova, mas eu não estou aqui. Eu de verdade não me encontro nesse tipo de coisa. Onde eu estou? Quando eu vou cá, eu estou numa voz fina, leve, que a pessoa tem que construir, a pessoa tem que se esforçar para ouvir ela. Não é eu vou abrir o mar para todo mundo e todo mundo vai ver. Não, a pessoa tem que se esforçar para ouvir. Então, necessariamente, isso também responde. Isso além de ser uma resposta para Elionavi, que agora Elionavi entende o quê? Mas Deus falou para Elionavi, você fez um grande milagre no Monte Carmelo lá, porque você queimou na frente de todo mundo. Bonito pra caramba, Elionavi. Mas sabe que não é assim as coisas funcionam, não é isso que vai causar que o povo inteiro faça chuva. Não é isso que vai causar que o povo inteiro retorne às suas origens. Não é isso que vai causar que todo o povo inteiro pare de fazer Vorazará. Por quê? Porque não adianta você fazer grandes milagres para provar que isso é verdadeiro. Sabe o que você vai fazer? Você tem que trabalhar com o povo devagarzinho. Devagar, o povo vai melhorar. O povo vai ativar. Você tem que ir dando aos poucos. Você não pode fazer grandes milagres. Isso também responde, logicamente, a nossa pergunta do Retaeg, do bezerro de ouro.
A gente perguntou como que o povo pode ter pecado depois de tantos milagres. Essa é a resposta. Os milagres não causam que o povo construa dentro deles toda uma construção sólida. Eles viram Deus, sabem que Deus existe, sabem que Deus existe. Mas ele não tem uma coisa sólida dentro deles. Eles estão propensos a cair. A qualquer hora eles estão propensos a cair. Sim, vários rabanim de Kiruv que cuidam de jovens para voltar à religião, todo mundo sabe disso. Tipo, isso é uma lei básica dentro dessa linha de pessoas que cuidam desse tipo de assunto. Que não adianta o cara que está voltando em Tchuvá, ele não pode voltar em Tchuvá de uma hora para outra, bum, ser religioso. O cara não é nada, de um passo para o outro, vira tudo. Por quê? Porque não é assim que se constrói, não é um pequeno passo na vida dele que o cara vai fazer tudo. Porque se o cara faz isso, o cara está propenso a queda a qualquer momento. O cara tem que construir dentro dele, tijolo por tijolo. A Yirat Hashem, o temor a Deus, a Avat Hashem, o amor a Deus, não se constrói de uma hora para outra. Não se constrói com um grande milagre. Deus mostra para você, Deus aparece na sua frente, eu sou Deus, agora ferrou, minha vida inteira mudou. Não é assim. Se é tijolo por tijolo, a pessoa vai construir a sua Yirat Hashem, a sua emuná, tijolo por tijolo, devagarzinho, estudar um dia aqui, estudar mais um dia ali, todo dia um pouquinho, conhecendo cada vez mais a Kadosh Baruch Hu, conhecendo cada vez mais Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você se aproxima dele, devagar você construi dentro de você uma base tão sólida que você não vai conseguir cair. Então esse foi o erro também do povo no deserto, sim. Não adiantou eles verem tantos milagres, porque eles não construíram uma base sólida dentro deles. Eles não estudaram, eles não tinham muito conteúdo. Eles tinham alguma coisa já. Eles estudaram um pouquinho, mas não tinham muito conteúdo. Então, a partir do que eles não tinham conteúdo, eles não tinham uma coisa construída dentro deles, eles não tinham uma cabeça formada para isso, eles estavam propensos ao erro. Então, qualquer porta que tinha para acontecer, eles caíram. E foi o que aconteceu. Eles acabaram caindo. Agora, desenvolvendo esse assunto, tem uma macroca na Gemara, uma discussão famosa na Gemara, que qual é o pasuk, qual é o versículo mais importante na Torá? Eu tenho um rabino que fala Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Sim, ouça Israel, Deus é um, Deus é o nosso Deus, Deus é um. O rabino fala o pasuk que todo mundo conhece, desde pequeno, todo Yehudi fala esse pasuk desde criança. De acordo com esse rabino, esse pasuk mais importante da Torá é um pasuk básico, é uma grande regra, uma grande lei, um grande ensinamento. Mas Hashem Elokeinu Hashem Echad. Outro rabino chega e fala que não, o pasuk não é Ve'ahavta L'Recha Kamocha. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Sim, esse é o grande ensinamento. Essa é a grande coisa dentro da Torá. A grande lei da Torá é essa. E outro rabino chega e fala o que? Não, na verdade, o pastor mais da Torá é que é o primeiro bezerro, o primeiro que seria o nosso korban, o sacrifício para o Beit HaMikdash. O primeiro bezerro que você vai sacrificar para o Beit HaMikdash, você vai sacrificar de manhã, Shachari, o tamid, o korban diário, de Shachari da manhã, você vai sacrificar de manhã, e o segundo de tarde. Então esse rabino falou que essa é a importância mais importante da Torá. Que o primeiro bezerro você vai sacrificar de manhã e o segundo bezerro você vai sacrificar de tarde. E qual a alahá, qual ficou a lei, que rabino acertou. A Gemara fala que o rabino que acertou foi o terceiro. Que fala que é o passuco do bezerro. O primeiro bezerro vai ser de manhã, e o segundo bezerro vai ser de tarde. Por quê? Porque depois Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, um grande passuco, todo mundo sabe esse passuco. Ve'ahavta L'Recha Kamocha, um grande ensinamento, todo mundo conhece ele. E do outro lado tem Kev Sechad Sebavok, que ninguém conhece esse passuco. Só as pessoas que estudam, as pessoas tipo... Eu não aprendi esse passuco quando era criança. Que é Sechad Sebavok. A gente escuta de vez em quando na Torá, uma vez ou outra no que aparece esse passuco, mas a gente não escuta ele de vez, sempre, o dia inteiro. Mesmo assim, esse passuco é o principal. Por quê? Porque esse passuco vem passar pra gente o seguinte: a Torá não é uma grande lei, não é mágica. Tem uma grande lei aqui, através dela você vai conseguir cumprir a Torá inteira. Ve'ahavta L'Recha Kamocha. Cumpre Ve'ahavta L'Recha Kamocha, que você vai cumprir toda a Torá também junta. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Saiba disso que você vai ter um dia perfeito. Não é assim. Isso é o quê? Kev Sechad Sebavok, Kev Hashem Sebenavai. Você vai fazer o quê? De manhã e de tarde. É um trabalho diário, cotidiano, dia a dia. Você vai viver a sua vida no cotidiano. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai reconhecendo a Deus. Você vai trabalhando e desenvolvendo você como pessoa, vai trabalhando e se desenvolvendo no mundo. E assim você vai construindo sua vida. Ou seja, essa é a regra mais importante da Torá. Qual é a regra mais importante da Torá? Você tem um cotidiano, você tem um dia a dia base construído na base da Torá, fixo. Você vai fazer o quê? Um de manhã, outro de tarde, ordenado. Ou seja, não é grandes coisas, não é um show. A Torá não é feita de shows. Você vai ter um shiur, uau, shiur sensacional. Shiur foi bombástico, mudou minha vida.
Mudou a vida? Pô, parabéns, mudou sua vida um pouquinho, legal, você melhorou um pouco com o shiur. Mas não é isso que vai fazer você realmente mudar. O que vai fazer você mudar é você ir todo dia, você construir a sua fé aos poucos. Oi? De novo? As pragas não foram um show. As 10 pragas foram um show. Você está falando, não é um show que você vai fazer, as 10 pragas foram um show, lógico. E cada praga é um show. Já está no sul, a abertura do mar, aquilo foi um show. Não é uma coisa que acontece no dia a dia. Esses grandes milagres, a gente não vê grandes milagres no dia a dia. Alguém viu aqui grandes milagres acontecendo, você vê o que? Isso aqui é Deus. Você aponta, esse é Deus. Zé que ele viu, esse é nosso Deus. Alguém já aconteceu isso? Comigo não aconteceu. Que eu vejo, uau, isso é Deus. A gente vê que é muito Deus acontecendo na terra, mexendo as coisas. A gente não vê isso hoje em dia. Por quê? Porque não é isso a vida de um dia. A vida de um dia não é um grande show. A vida de um dia é um cotidiano. Fazer um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e assim você vai construir o Yodi. E é por isso que a gente passou mais na Torá. É o bezerro de manhã, outro bezerro de tarde. Então, por que eu comecei a falar isso? Eu comecei a escolher esse assunto por alguns motivos, porque foi a Paraxá agora, e eu achei uma explicação muito bonita, e também tem tudo a ver com a época que a gente está passando agora. A gente tem agora Purim, a gente já teve Purim agora, daqui a pouco a gente tem Pesach, depois de Pesach tem Sfat HaOmer. E tudo isso, esses 3 Hagim, rodam em volta dessa ideia, assim, de perceber. Todo mundo sabe o grande ponto de Purim são o que? São os milagres escondidos. Os milagres não revelados dentro da história de Purim. Ou seja, Deus está agindo na natureza. Deus não colocou a mão dele dentro de... É famoso que na Megillat Esther, na história de Esther, a gente não tem um nome, a palavra Deus. Não está escrito a palavra Deus. Porque Deus não agiu lá de forma revelada. Deus não fez grandes milagres. E sim, a coisa aconteceu naturalmente. As pessoas tinham que ver que isso que naturalmente é Deus. Essa é a grande lição. Exemplos não faltam dentro do Megillah realmente de milagres escondidos. Exemplos não faltam. Mas eu escolhi um que eu achei bonito, que o Gra falou. O Gra foi um grande rabino, que deu que uns 200 anos, mais ou menos. O Gra Mevina. Você não sabe nem o nome dele, né? O Gra Mevina. Não conhece por esse nome, né? O Gra Mevina fala, ele traz uma explicação que eu achei muito legal, porque foi até uma novidade para mim. Ele fala que todo mundo se pergunta, tá bom, grandes milagres, a gente vê escutando na Megillah, tem algumas coisas que todo mundo fala, uau, que coincidência, isso não é coincidência, isso é Deus. Mas o Gra Mevina traz uma coisa que aconteceu antes da Megillah até. Antes de tudo começar a acontecer, Deus já estava agindo. Ele fala que Ahasverosh, ele montou o trono, ele quis montar um trono parecido com o que tinha Shlomo HaMelech, que era o trono que nem Shlomo na época do Beit HaMikdash, ele tinha o trono dele, que era um trono todo especial, cheio de coisa, etc. Ahasverosh queria montar um trono igual. Então o que ele fez? Ele procurou um marceneiro bom para construir esse trono, onde ele foi achar em Shushan. Shushan é o nome da cidade. Shushan na época não era a cidade, não era a capital. Não era a capital, Shushan. Ela só se tornou capital depois. Então ele foi procurar um marceneiro. Ele encontrou um marceneiro onde em Shushan. Ele mandou o cara fazer uma cadeira para ele, um trono real, que nem tinha Shlomo, que nem tinha o rei Shlomo. Então o marceneiro foi lá e fez, etc. Depois de ele ter feito, todo mundo percebeu que o trono estava tão pesado, que ninguém conseguia carregar até onde o rei se encontrava, até a capital do país. Ninguém conseguia carregar. Então a solução foi transferir a capital para onde o trono estava. Sim. Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. É o famoso ditado. Então, já que o trono não foi até o rei, o trono não conseguiu até o rei porque era muito pesado, as pessoas não conseguiam carregar. Então o rei foi até o trono. Então ele transferiu a capital para Shushan. Então, a partir desse momento, Shushan é considerada a capital. E só porque ele mandou fazer um trono antes com muito pesado. Aí agora, o que a gente tinha em Shushan? A gente tinha em Shushan o Mordecai. Quando a escritura passou que Mordecai, Isha Yodi Abishanabirá. Mordecai, o Yodi, estava em Shushanabirá. Como assim estava em Shushanabirá? Ele estava em Shushanabirá já de antes. Ele estava em Shushanabirá bem de antes. Ele não começou a ficar em Shushanabirá. Ele não foi para Shushan, para a cidade de Shushan. Ele não foi para Shushan só agora. Ele não chegou em Shushan depois que o rei estava lá. Ele morava em Shushan já de antes. E depois que morava em Shushan, Shushan foi transferida, a Shushan virou a capital do país. E o rei chegou lá. Ou seja, Deus fez que Ahasverosh mandasse fazer um marceneiro, escolhesse um marceneiro de Shushan, da cidade chamada Shushan. E a cadeira ficou bem pesada, suficientemente pesada para eles não conseguirem carregar a cadeira até o rei. Então o rei foi obrigado a transferir a capital para Shushan,
O rei foi obrigado a transferir a capital para Shushan. Por quê? Tudo isso por quê? Porque Mordecai estava em Shushan. Então Deus já montou uma história ali para o rei, para quando o decreto ruim para Israel, para o povo de Israel, quando o decreto ruim acontecesse, já teria salvação, que seria Mordecai. Então Deus já montou toda a história. Que o quê? Que para acontecer em Shushan, que o rei tinha que estar em Shushan naquela hora. Toda a história tinha que acontecer em Shushan. A cidade de Shushan. Toda a história de Purim tinha que acontecer em Shushan. Por quê? Porque Mordecai morava em Shushan. Então, necessariamente, a história de Purim tinha que acontecer em Shushan. Então, Deus montou lá um plano para o quê? Para que a capital fosse transferida para Shushan e o rei morasse em Shushan. A gente vê aqui, para mim, isso foi aqui uma grande coisa. Porque para mim, sempre perguntei, tá bom, grandes milagres também. A gente vê grandes milagres, mas isso aqui é um milagre que aconteceu antes. Antes de toda a história acontecer, as coisas estavam sendo já tramadas. Sim, isso não está escrito na Megillah. Isso aqui foi antes da história começar. Isso foi antes do mistério. Isso foi antes da grande refeição que Ahasverosh fez. Isso foi bem antes. Isso foi tudo antes de começar, a história já estava sendo tramada por Deus. A gente vê que a mão de Deus estava lá presente toda hora. Outro pastor que prova isso, que eu achei legal, que está escrito bem Ipil-Pur, que Aman, Ipil-Pur, ele fez um sorteio. O Agorá, o pastor que fala, Aman Ipil-Pur, ele fez um sorteio, o Agorá. Esse é o sorteio. A gente tem duas palavras aqui. Ipil-Pur, fez um sorteio, tradução de Pur, sorteio. O Agorá, esse é o Goral, tradução de Goral, sorteio. Então, o pastor fala sorteio duas vezes, mas são duas palavras diferentes. Pur e Goral. Por quê? A gente vê uma outra vez que Goral, a palavra Goral é usada na Torá para o quê? Para o Beit HaMikdash. Para o Beit HaMikdash também aconteciam alguns sorteios. Sim, sorteios para o quê? Para, por exemplo, escolher qual Cohen ia trabalhar naquela semana, ou escolher qual Cohen exatamente ia fazer um certo trabalho, um certo serviço dentro do Beit HaMikdash. Eles faziam através de sorteios. No Beit HaMikdash, no nosso templo, eles faziam através de sorteios entre os Kohanim para ver qual Cohen ia trabalhar para fazer aquele serviço. Então isso já é básico, isso a gente já viu que o povo judeu acredita que sorteio não é o acaso. Vamos fazer o quê? Vamos jogar na sorte? Vamos deixar o acaso? Vamos fazer o sorteio. Não é assim. A gente não acredita nesse tipo de coisa. Sorteio pra gente é Menashamayim. É Deus. Por isso que a gente tem no Beit HaMikdash. A gente não ia colocar uma coisa no nosso Beit HaMikdash para escolher quais Kohanim vão trabalhar ao acaso, jogar isso para sorte. Não existe isso. Isso que a gente está colocando no Beit HaMikdash, a gente usa o sorteio no Beit HaMikdash, é uma prova que o quê? A gente acredita que o sorteio é Deus escolhendo o quê? É Deus escolhendo quem vai ser. Então, a pessoa fala pra gente, que Aman fez um sorteio, mas esse sorteio não é um sorteio simples. Não é um sorteio do acaso. É um goral. Na verdade, esse sorteio não é simplesmente um sorteio que você acha que vai ser o acaso, que você deixou o destino cuidar do seu futuro, Aman. Não pense que é isso. E sim é um goral. É um sorteio que Deus está por trás de tudo. É um sorteio que nem tinha no Beit HaMikdash, que Deus escolhia qual Cohen ia ser. Aqui também. Amar, você está pensando o que é amar? Você está pensando que você está dominando tudo para deixar o acaso do destino? Não. Saiba que isso aqui não é um puro. Isso aqui não é um sorteio que nem você pensa que é um puro, um sorteio. Isso aqui é um goral. É um sorteio de Deus. É o meu sorteio. Então a gente vê o que todo esse nerd de Purim, todo esse assunto de Purim, ele roda em volta disso. Que o que é Deus escondido nas entrelinhas. Deus fazendo milagres escondidos na natureza através da história, ele vai se revelando através da história. Isso, na verdade, é totalmente ao contrário de Pessah. Sim, a gente sabe que Pessah é baseado nos grandes milagres. Sim, Pessah, a gente sabe que Pessah teve as 10 pragas, saída do Egito, Criat Yansuf. São grandes milagres que aconteceram um depois do outro. Isso é totalmente inverso de Purim. Sim, Purim, que são milagres escondidos através da natureza. Pessah são milagres totalmente revelados fora da natureza, fora do normal. Sim, e pela Torá a gente tem que Pessah, Pessah em Nissan, sim, o mês judaico de Pessah cai em Nissan. Esses são os 12 meses judaicos. Pessah cai em Nissan. E a Torá fala que Nissan é o primeiro mês, de acordo com a Torá. A gente tem o primeiro mês histórico, que é Tishrei, que foi onde a criação do mundo. O primeiro mês, pela Torá, é Nissan. E o último mês, consequentemente, seria Adar, que a gente está agora. Sim, a gente está agora no último mês de acordo com a Torá. E o mês que vem, que é Nissan, vai ser o primeiro mês. Ou seja, como que é o ano judaico? A gente começa por Pessah, que são os grandes milagres, os milagres totalmente revelados fora do normal. Eles têm um trabalho todo para chegar ao quê? Em Purim, que
são os milagres escondidos, são os milagres na natureza. Ou seja, Deus fala pra gente o seguinte, vocês têm que saber que eu existo. Lógico, como vocês vão saber que eu existo, eu me revelo a vocês. Eu vou me revelar uma vez na história, que foi em Pêssar, vou me revelar para fazer grandes milagres. Mas vocês vão saber o que? Que eu existo. Legal. A partir de agora é um trabalho diário para você do ano inteiro. Você tem que chegar ao nível que você vai ver Deus em todas as ações. Você vai ver Deus na natureza. Você vai olhar para o lado e ver Deus. Você vai olhar a árvore e ver Deus. Você vai olhar para fora, qualquer lugar do mundo, você vai ver Deus. Esse é o seu trabalho a partir de agora. Até agora foi Pêssar. Comecei com Pêssar, me apresentei. Legal, eu sou Deus. Me apresentei para vocês. Eu existo. A partir de agora, vocês têm que começar a me ver escondido. Vocês têm que saber que isso aqui é um trabalho do dia a dia de vocês, até chegar em Purim. Purim no final, chegou em Purim. Aqui Purim é o ápice do Deus escondido. Sim, toda a história de Purim é Deus escondido. Você começou em Pêssar, que são os milagres revelados, para terminar isso. Você vai fazer um trabalho até chegar em Purim, que você vai ver começar a ver Deus escondido. Na verdade, eu também achei uma explicação legal, que Sfrat Omer, logo depois de Pêssar, a gente já começa com Sfrat Omer. O que significa Sfrat Omer? Maral de Praga. Maral de Praga, vocês ouviram? Aquele que fez o Golem. Aquele que fez o Golem. Então esse é o Maral de Praga. Esse é o Maral de Praga. Viveu em Praga, logicamente. Então o que ele fala? Ele é um dos grandes rabinos da filosofia judaica. Ele tem os livros principais da filosofia. O Golem é de que época? Quanto tempo foi atrás? 300 anos. Acho que é mais. Talvez mais. foi usado contra os nazistas também? Não. Não consta nos nossos livros. Foi 200 anos. Foi um pouquinho mais, eu acho. Foi um pouquinho mais. E ele já conseguiu vencer guerras e tudo? Ele protegeu o povo numa época difícil. Naquela época que eles acusavam de líbelos de sangue. Eles acusavam que os judeus matavam as crianças para fazer matzá, sei lá, Pêssar, né, o vinho. Aí também. Ele entrou e liquidou alguns inimigos. E nessa época também tinha muitos massacres judaicos. Os outros povos entravam nas cidades judaicas. Na Europa, né? Isso. Em Praga. Em Praga. Ele veio em Praga, que o Maral é de Praga. Então ele veio em Praga. Vai hoje em Praga, você vai ver a sinagoga dele. Sinagoga? Do Maral. Aí tem lá um quarto que fica o Golem. Falam que fica o Golem até hoje lá. O Golem tá lá hoje em dia. Enfim. Oi? É um espírito, né? Tem. É um espírito que... Não é um espírito. Tá fechado. Ninguém pode subir lá. Não pode subir lá. É proibido. Falam que tá lá. Mas ninguém pode subir lá. Voltando. Mas ele Voltando. chegou a atuar, né? Chegou a atuar. Atuou bastante. Voltando. Então, Sfrat Omer, o que significa Sfrat Omer? Sfrat Omer, como eu expliquei há um ano atrás aqui, Sfrat Omer é que as pessoas iam, a gente tinha uma nossa colheita, a gente levava a colheita no Beit HaMikdash, sacrificar e queimava a colheita lá no Beit HaMikdash. Então, ou seja, a gente agradece a Deus a nossa colheita. O que significa isso? A gente escolheu, mas a gente sabe que o mérito não é nosso, essa colheita, por trás dessa colheita está Deus. A gente escolheu, a gente fez tudo, a gente trabalhou pra caramba na nossa terra. Muito bonito que a gente fez isso. Mas a gente sabe que por trás de tudo está Deus. Então, por isso a gente pegar essa colheita e a gente vai levar para o Beit HaMikdash. Para fazer o quê? Levar para o Beit HaMikdash para dar para Deus. Sim, a Guimará conta, só para ligar com Purim também, porque era tudo ligado a Purim. Toda essa história de milagres, tudo ligado a Purim. A Guimará fala que Mordecai, quando Aman perguntou para o rei o rei perguntou para Aman o que ele pode fazer uma pessoa que ele gosta muito, etc. Aí a Amana respondeu para ele, coloca ele num cavalo real, dá para eles roupas do rei que o rei usou, faz ele passear, etc. Sim, aí o que o rei falou? Então beleza, pega Mordecai e faz isso com Mordecai. Amana foi lá e foi buscar o Mordecai para colocar em cima do cavalo com roupas reais, um cavalo real, para passear na cidade com ele. E a Gemara conta que o Mordecai está fazendo o que nessa hora? O Mordecai estava no Beit Midrash, estava estudando sobre o que? Sfrat Omer. Ele estava explicando sobre Sfrat Omer. E a explicação disso, o Maral fala que isso é ligado com a história de Purim, que assim como Sfrat Omer, Mordecai queria mostrar que assim como Sfrat Omer, a gente tem que saber que Deus está por trás de todas as coisas, Deus está por trás da natureza, Deus está por trás da nossa, a colheita que a gente escolheu, Deus está por trás disso. Assim também em Purim, Deus está por trás de tudo. Tudo que está acontecendo, Deus tem a mão de Deus nisso. O Mordecai já tinha visto isso de antes. Com o quê? O bezerro já foi respondido. A gente falou o quê? Que a gente falou no bezerro
que os grandes milagres não constroem uma pessoa. Isso é o cotidiano, é o trabalho diário. Então, aqueles grandes milagres que eles passavam, que os judeus passaram no deserto e no Egito, não construíram uma base sólida dentro deles. Então, eles estavam propensos a queda e acabaram caindo. Sim, então, a gente também fala o quê? A Gemara fala que quando o Mashiach chegar, na Paragueolá, todos os Hagim eles vão ser anulados, não vão ser considerados mais Yom Tov, vão ser anulados, e vai sobrar Purim. Por que vai sobrar Purim? Porque Purim, na verdade, é a nossa grande lição. O nosso grande dever de casa, digamos assim, nosso grande dever de casa da Galut, do exílio que está passando, é Purim. Qual a lição de Purim? Purim é a gente saber, como a gente falou até agora, Purim é saber que que Deus é em todo lugar. Então, quando o Mashiach chegar, vai ser tão óbvio que Deus existe. A gente não vai ter essa dúvida que Deus existe, Deus faz grandes milagres. Todo mundo vai saber. Porque o Mashiach vai ter chego, vai ter tudo muito claro. Mas que Deus atua. Por isso que não vai precisar de Pessah. Pessah vai ser anulado. Grande Pessah, pra gente, Pessah é muito grande. Sim, o Haga Pessah pra gente é muito grande. Atualmente tudo que a gente fala é o quê? Zecher Tzad, que foi Pessah. Lembrança da saída do Egito, que foi Pessah. Pra gente é muito grande. Mas quando chegar o Mashiach, a gente não vai precisar mais disso. Por quê? Porque a gente vai saber já que Deus faz grandes milagres. A gente não precisa mais de Pessah. Os grandes milagres está vivendo quando a gente vive em Mashiach. O Mashiach é outra vida. Outra vida. Ele vai manter é um outro religião, plano. A estrutura. É um outro plano. Não precisa tanta... Isso. Mas a gente vai precisar ainda de Purim. Purim vai precisar. Por que de Purim vai precisar? Porque a gente não vai saber ainda, vai precisar ainda que saber que Deus está na natureza. Que Deus faz grandes milagres, que Deus faz coisas enormes, a gente já vai saber. Mas que Deus atua na natureza, no dia a dia, a gente vai precisar da lembrança de Purim, da Galut. Daquela Pessah, sim. Não terá mais um tome de Pessah. Como é que porra, né? Então, pra você ver. Pra você ver. Anota aí, Roberto. Anota aí, não vai ter depois, não. Não? Não. Perdeu um almoço. Não vai ter mais almoço e janta. Em Barilã, vai melar. Então, enfim. Então, Pessah não vai ter mais. Então, Pessah não vai ter mais. Por que Pessah não vai ter mais? Porque a gente não vai precisar mais de Pessah. Porque Pessah só vem para quê? Para mostrar como que Deus age, faz grandes milagres. Como que Deus existe em grandes coisas. A gente não vai precisar mais disso, porque a gente vai estar vivendo uma Mashiach. É um milagre. A gente vai vivendo uma Mashiach, exato. Mas saber que Deus existe em cada detalhe na natureza, nesses milagres escondidos, a gente já precisa saber ainda. Então, por isso a gente vai precisar de Purim. Isso aqui, para terminar, isso aqui é muito importante no dia a dia. Tipo, a gente tem que viver com isso. Isso aqui é uma grande lição para a gente no dia a dia. Porque como que a gente vai viver uma vida num cotidiano simples, no nosso cotidiano, que é um cotidiano repetitivo, é um cotidiano do dia a dia, de trabalho, se a gente não sabe que Deus está lá todo dia. Se a gente procurar Deus só nos grandes milagres, hoje em dia a gente vai encontrar muito pouco. Se bobear, a gente não vai nem encontrar. A gente tem que saber que Deus tem em todos os lugares. Se a gente só vai trabalhar, se a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, vai sair, acordar de manhã e dormir de noite, procurando Deus só nos grandes acontecimentos, a gente não vai conseguir encontrar Deus hoje em dia. A gente tem que saber que Deus tem todos os cantos e cantos dessa terra. A gente vai olhar para fora e vai ver Deus, vai olhar para dentro e vai ver Deus. Vai olhar para nós mesmos e vai ver Deus, vai olhar para o nosso companheiro e vai ver Deus. A gente vai ver Deus em todo lugar. Tem que saber que Deus está no nosso cotidiano. Nosso dia a dia, a gente tem que viver Deus. Isso aqui é fé verdadeira. O que significa fé verdadeira? Fé verdadeira não é acreditar que Deus faz milagres, que Deus consegue abrir o mar um dia. Isso não é verdadeiro. Fé verdadeira é viver Deus. Você está ciente que o que você está fazendo hoje, você está vivendo com Deus na sua frente, você está vivendo, simplesmente está experienciando. Não sei se essa palavra existe, provavelmente não. Você está tendo essa experiência. Você está vivendo com essa experiência divina. Então isso sim é viver Deus. E também, outro ponto também no plano mais geral, esse é o plano pessoal. Que a pessoa viver bem, ela tem que saber disso. Porque realmente, se a pessoa viver no cotidiano que só para ela, para mim, pelo menos para mim, eu acho que é uma vida muito simplista. A pessoa viver só para eu estou vivendo no cotidiano para quê? Para ter meu ganha-pão e é isso aí. E cadê uma coisa mais do que isso? Eu não tenho. Não tenho. Eu chego em casa e é isso que eu tenho. Eu trabalhei 8 horas, quando eu cheguei em casa, eu vou ver um pouco de televisão, vou ler o jornal e vou dormir. Isso aqui, pelo menos para mim, é uma vida muito simplista. Tem que procurar mais do que isso. O que significa mais do que isso? Você não precisa mudar nada no seu dia. Você simplesmente precisa mudar o modo de pensar. O modo de pensar seria o quê? Eu estou trabalhando o dia inteiro. Eu vou saindo para o trabalho, 8 horas por dia, para quê? Estou trabalhando, vivendo Deus.
Depois disso, eu vou voltar para casa, vou ler meu jornal, vou fazer tudo o que eu preciso fazer, vendo Deus. E consequentemente, sim, lógico que você vai mudar suas ações durante o dia também, porque você começa a viver Deus, você vai mudar suas ações durante o dia. Esse é o plano pessoal. Num plano mais geral, a gente também tem, hoje em dia, lógico, o Estado de Israel. Tem muitos criticam, a grande crítica ao Estado de Israel é que a gente não tem milagres. Porque todo mundo fala como que o Estado de Israel pode ser essa Geulah, digamos assim, que a gente sustenta que o Estado de Israel é o início da Geulah. Sim, a gente está bem no início ainda, né? Início. A gente fala que está no início do início, digamos assim. O início do início é uma salvação. A salvação do povo judeu, a saída que a gente sai do exílio. Então como a gente pode falar que a gente tem uma Geulah se não tem milagres? Deus não abre o mar, Deus não pegou tapetes voadores e levou todo mundo. Você pode falar que é milagre, e muita gente pode falar que não. Uma guerra, você pode falar que é milagre, muita gente pode falar que não. Teve soldados que já morreram, teve gente que morreu, teve gente que foi morta, teve famílias que perderam seus pais e filhos. Você pode olhando de fora para falar que é milagre, tem gente que olha de fora para falar que não é milagre. Eu tinha um professor de história, por exemplo, ele explicou tudo taticamente como a Guerra dos Dias aconteceu. Os Estados Unidos entrou no final, sem os Estados Unidos não teria nada, Israel era superior em vários pontos, etc. Ele foi tático. Dá para falar facilmente que não foi milagre. É um milagre Israel. Teve um general sírio que contou a história. Teve uma guerra aí, o panorama era 200 tanques. Eu conheço a história. Então, sim. É um milagre, isso é um milagre. Exato, mas você pode entender também. É bonito que você vê um milagre. Eu também vejo milagre. Eu vejo milagre em Israel o dia inteiro. Para mim, o próprio fato de Israel existir já é um milagre. Mas tem muita gente que olha e fala que não. É um milagre revelado? Você acha que é um milagre revelado? Não tem nem como negar isso. Para mim, você está falando para mim, eu pessoalmente, Daniel Nasman, você acha que isso é um milagre? Eu acho que isso é um milagre. Tem muita gente que vai olhar para mim e falar o quê? Que milagre? Eu acho que não. Guerra, coisas acontecem. Tudo acontecendo numa guerra. Eu conheci um oficial, muitos anos atrás, quando trabalhava com o Bruno, ele falou, olha, eu estudo, para ser militar, o oficial tem que ir na faculdade estudar. Tudo isso foi o seguinte, a gente estuda, mas tem alguma coisa, é impossível a gente ganhar a guerra. Pela lógica, 200 tanques, 500 tanques ali, aqui tem 10, e a gente ganha. Isso é, de novo. A gente vai... Você está pegando uma visão de um oficial no exército que viveu isso e está falando que isso aqui é um milagre porque ele saiu vivo, eles ganharam. Isso é tudo muito bonito. Mas existe gente que não viveu isso, existe gente que nasceu depois, que mesmo nasceu depois, eu nasci depois. Gente que nasceu depois disso, que não viu isso acontecer. E que fala que isso aqui não é um milagre, isso aqui é uma guerra e acontece na guerra. Porque é tão difícil, pra você é tão difícil de imaginar, pra você é muito difícil de imaginar que isso aqui não é um milagre, eu dou parabéns pra vocês de verdade. Vocês veem milagre nisso, porque isso aqui é uma virtude, uma coisa característica boa. Você está vendo isso é a mão de Deus. Mas saibam que existe no mundo muita gente que fala que isso aqui não é um milagre. Eu discuti com muita gente que fala que isso aqui não é um milagre. Na guerra acontecem coisas. Sim? Mas você vai perguntar minha opinião pessoal, eu falo minha opinião pessoal, pra mim isso aqui é um milagre. Quando a gente fala que isso aqui não é um milagre. Sim? Que o Estado do Exército Brasileiro, eles estudam a guerra, faz parte disso aqui. Para essa guerra de 67, parece que eles não estudam a guerra de 67. De novo. A guerra de 67 foi uma coisa... Sim, beleza. Você fala, isso aqui. Tá bom, isso aqui. Tá bom, fora do normal, foi um milagre fora do normal, tá bom. Mas não necessariamente isso aqui seja um milagre de Deus. Coisa não aconteceu. Entendendo? Não é que Deus abriu o mar ali. Deus abriu o mar ali. Você não viu Deus. As pessoas não olhavam e falavam, caramba, olha Deus ali. Ninguém fez isso. Mas existe milagre. Óbvio que sim, de novo. Eu conheci um rapaz, na minha juventude, ele tinha uma revista. O Menino de Borracha. Ele, quando ele era pequenininho, ele estava no quarto andar, a mãe dele estava segurando ele. O escapuliu, caiu. Ele caiu direto na calçada. Não fez nada. De novo. Isso é um milagre. Eu também acho. Dia a dia. Existem milagres dia a dia assim, mas não é uma. De novo, milagre que acontece. Óbvio que tem muita coisa que acontece também que não tem explicação. Mas é diferente do milagre que acontece na frente de 600 mil pessoas, na frente de 2 milhões de pessoas, que todo mundo vê. É totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes. Sim?
Então, só para um plano geral, finalizando, a gente pode discutir isso depois, mas finalizando, só no plano geral, todo mundo fala que o Estado de Israel, como que o Estado pode ser nossa salvação se não há um milagre aconteceu, que Deus não pega as pessoas que estão fora de Israel e levam voando para Israel, sei lá, e que o templo não vai cair dos céus e que não é construído através de mágica. Como a gente fala isso? A gente tem que saber o quê? A gente tem que saber que não é assim que acontece. Ok, a gente constrói o milagre com as nossas próprias mãos. Sim, a natureza acontece, mas isso é o próprio milagre. O Estado de Israel está lá, isso é o próprio fato do milagre. Ah, é natural? Pode ser natural. Se for natural, não deixa de ser milagre. Sim, Deus também se esconde dos milagres, que nem aconteceu em Purim. Então, com isso, eu queria fechar nosso estudo de hoje. Vamos ver que todos nós temos o mérito e que conseguimos, e não está no tipo que a gente, vamos tentar. Tem que se esforçar para isso. É um trabalho do dia a dia realmente. Tentar ver Deus em todo lugar, viver Deus. E, de novo, o judaísmo tem que se construir devagar. É um estudo do dia, é um trabalho diário, cotidiano, fixo. Não tem grandes mágicas. Não tem grandes mágicas. Constante, exato. E com isso eu fecho o estudo. Parabéns. Não.